doutor. Olha, e a propósito, já foi posto Chegaste. telemedicina e ninguém por acaso liga. Ali na província da China, sabe, né? Ah, sim, sim, sei, doutora. Até a medula espinhal nunca pensei que por aí, até por aí, até aí chegasse. Medu- medula óssea, atenção. Exato, medula óssea, sim, doutora. Daí nós vamos entender as diferentes formas de apresentação da própria febroide, né? Porque a Ok. febre tifoide também tem formas clínicas de apresentação. E isso é o que nos faz debater muito nos bancos de urgência, né? Porque ela não aparece só com o quadro típico, né? Que nós vamos começar a falar agora. Depois desse trajeto todo que ele faz, né? O paciente depois vai começar a desenvolver a sintomatologia, num Ok. período aí de 7 a 10 dias. O paciente começa então a desenvolver a sintomatologia, começa com febre, mal-estar geral, injeções diarreicas, que geralmente são diminuídas em frequência, diminuídas em quantidade, perdão, aumentadas em frequência. 10 a 20% dos pacientes podem referir sangue ou restos de sangue nas fezes. Nas O fezes. paciente tem obstipação, maior parte deles referem mais dejeções diarreicas em relação à obstipação, né? Mas uns 30 a 40% referem obstipação, que é aquela dificuldade de ir lá em defecar. É, já referi a febre. Outra coisa que é frequente os pacientes com febre tifoide terem, e nós confundimos muito, é a tosse. E eu costumo chamar a atenção aos médicos, né, lá do hospital e os internos, que a febre tifoide cursa com tosse, uma tosse seca, Ok. irritante, o paciente tem febre, tem mal-estar geral. E aí o doutor já vê onde é que nós pensamos inicialmente, né? Se ele Exatamente, vem a tossir exatamente. muito, não é no coronavírus agora, atenção. Sim, não existe apenas o coronavírus, tem outras doenças. Olha, estou a te ouvir mal, doutor, estou a ouvir mal. Espera, agora já ouve Né? melhor. Não, estava a ouvir melhor aquela hora. Né? Tá bom, sim, Então, como doutor. eu ia dizendo, o paciente vem com febre, mal-estar, dor no corpo, dejeções diarreicas, obstipação ou dejeções diarreicas, vem com tosse seca, irritativa. Eh, Muitos desses pacientes nos hospitais podem referir que têm assim, sentem noutra fase já, né? Porque essa ainda é a manifestação clínica geral de todas. Exato. Essa aí é a manifestação clínica geral. Por quê? Porque a partir de 2 semanas a 3 semanas por aí, há pacientes que podem começar a desenvolver já as complicações da febre tifoide. Ok. E muitos deles vêm a referir que estão muito astênicos, inicialmente cursa também com falta de apetite. Uns dizem que estão a sentir que estão a ficar muito brancos. Por quê? Porque começaram a sangrar em casa, começou a Ok. notar que às vezes já tem sangramento, né? Começou a Uhum. notar que tem vômitos discretos, mas é mais às fezes, ele refere mais fezes com dejeções De sangue. sanguinolentas, Exato. tem dor abdominal difusa, tá bem? Então, esses Ok. pacientes vão à procura lá da unidade sanitária. E dizer também que num exame físico, ele vem a te contar esse historial, né? Uhum. Mas no exame físico, quando nós abordamos esse paciente, nós vamos encontrar outros achados, como uma hepatomegália, uma esplenomegália nesse doente, a palidez cutânea mucosa. Se ele Ok. não tiver dejeção diarreica, atenção, se preferir obstipação e tiver a ferir fraqueza, as mucosas estiverem pálidas, podemos fazer um toque retal, provavelmente terá o dedo de luvas com sangue. Quais são alguns dos achados desses pacientes com febre tifoide?
E Doutora, eu quero falar da dizer que FEU. também há formas de apresentação da própria febre tifoide, Ok, né? ok. Primeiro, a forma febril inespecífica. Por que Uhum. febril inespecífica? Porque muitos desses pacientes podem começar com um quadro febril, muitos deles pensam que se calhar o quadro febril vai passar e permanecem em casa e tudo mais, e vai se prolongando. Quando vão às unidades sanitárias, fazem lá a testagem, os testes podem estar dentro da normalidade, interpreta-se como outra patologia, ou dá-se a medicação que é contrária àquela que é correta, né, no tratamento da febre tifoide. Então, esse paciente vai arrastando o quadro febril e vai se tornando um quadro febril inespecífico. Essa é uma das formas de apresentação da febre tifoide. Existe a outra forma de apresentação, que é a aplasia medular com febre. E muitas das vezes, quando nos chega um paciente com anemia e que nós solicitamos então o hemograma e vem com as 3 séries diminuídas, nós pensamos, poxa, esse paciente provavelmente está a fazer uma leucemia ou está a fazer então uma aplasia medular por uma outra causa e esquecemos da febre tifoide. Lembra-se lá atrás, né, os televidentes lembram-se lá atrás, quando nós falamos da fisiopatologia, né, daquilo que é a fisiopatologia da febre tifoide, dissemos que tem uma parte que ele passa, ele está lá na medula óssea. Sim. Então, ele vai cursar também com uma aplasia medular. Isso é uma das formas de apresentar febre tifoide. O paciente vem com febre e quando nós fazemos, então, um hemograma, ele tem lá as 3 séries Diminuir. as 3 séries do hemograma diminuídas, né? Tem a forma meningea, Ok. isso também devemos prestar muita atenção. Paciente com febre tifoide, até esqueci-me de referir na sintomatologia ou no quadro clínico. Doutora, Então, assim, deixa-me ver em todos os doentes. Posso responder os televidentes, não? sim, sim, está à vontade. Tem Doutora, só uma aqui questão. a Priscila, que está perguntando se as manifestações clínicas mencionadas apresentam-se em todos os doentes. A apresentação clínica não apresentam-se em todos os doentes. Há aqueles doentes, né, que pela própria estrutura de defesa do seu organismo, pela sua própria imunidade, ele vai desenvolver, então, complicações da febre tifoide. Nem todos desenvolvem. Há aqueles, então, que passam só por uma gastroenterite, né? Há uma das formas da apresentação dela, a gastroentérica, que é a mais frequente, né? Que o paciente não desenvolve, não desenvolve complicações. Ele é autolimitado. Ele começa com vômitos, diarreias, um quadro febril, que muitas das vezes é autolimitado. Ele depois passa, pode precisar de antibiótico terapia, é outros que não necessitam de antibiótico terapia. Ok. Tá bem, tem uma telespectadora aqui que perguntou, nem todos têm complicações, nem todos. Alguns desenvolvem complicações, provavelmente pela estrutura do seu próprio, que as pessoas entendem, termos mais leves para que as pessoas entendam. Ah, tá bom. Alguns doentes, então, desenvolvem complicações justamente pela estrutura do seu próprio organismo, a estrutura de defesa, né? Do seu próprio organismo. Então, como eu ia dizendo, outra forma de apresentação da febre tifoide, para além da gastroentérica, que é aquela que cursa com diarreia, vômitos, febre, para além da aplasia medular com febre, que eu já referi, e para além da síndrome febril específico, existe também a forma de apresentação meningea, que é um paciente que vem com um síndrome meníngeo, né? Um síndrome meníngeo, vem lá com rigidez de nuca, vem com febre, cefaleia, e o que põe muitas das vezes em evidente que ele está a fazer um quadro de apresentação meníngea, às vezes é por curar com enterorragia. Esse paciente vem com um quadro meníngeo e vem já muitas das vezes com complicação. Então, deve-se prestar também muita atenção a isso. E tem a forma de apresentação do ancião e da mulher grávida, que geralmente são quadros graves,
né? E na mulher grávida, muitas das vezes, cursa com um aborto espontâneo. Tá bom. Doutora, Como é que se faz, então, o estudo? Como é que se faz a detenção da própria salmonela? Doutor, tá aí? sim, estou aqui, estou a ouvir, doutora. Continua, prossiga. Mas está muito quieto. E eu Não, não te ela ouço queria, bem, acho que tem que tirar os auriculares. eu queria fazer uma pergunta, assim, vou tirar os Diga, auriculares. Eu queria fazer uma é pergunta, melhor. doutora. O que me dizer sobre o rastro cutâneo ao exame físico do paciente com prova de tifoide? Com suspeita de prova de tifoide, nesse caso. Salmonela enterocolitis e a examinar. Doutor, já? Sim, já. Ouve melhor agora? Mas eu ainda não lhe ouço mesmo. Não. Então, continuando. Os exames mais usados os exames que se usam, né? Os mais usados não. Os exames que se usam para detectarmos, então, a salmonela, os mais indicados são a cultura. Sim. Né? O orientado para isso é a cultura. Dizer que desde já, quando nos aparece desse no banco de urgência, geralmente nós solicitamos um hemograma, né? Lá no hemograma, muitas das vezes vem uma anemia normocítica, vem maioritariamente leucócitos normais, mas como disse anteriormente, pode cursar com leucopenia, e também pode aparecer uma trombocitopenia. Né? Podemos também as enzimas hepáticas que estarão discretas, mas discretissimamente movidas. Poderemos também solicitar a função renal, que muitas das vezes naqueles pacientes graves com perda de volume, graves com hemorragia, poderá levar então a uma necrose tubular aguda, né, uma lesão renal aguda, a ureia creatinina ou a azotêmia poderá estar elevada nesse caso. Dizer que a detenção é feita maioritariamente pela cultura. Inicialmente, na primeira semana, fazemos então a hemocultura da detenção da salmonela, que é o mais orientado, geralmente em todo o período da febre tifoide. Também é indicado para a detenção da própria salmonela. A medulocultura, que geralmente orienta-se nos pacientes em que a cultura estiver negativa, podemos solicitar a medulocultura, uma vez sabemos que na sua etiopatogenia, a salmonela também está lá na medula óssea, então podemos fazer uma medulocultura. E a coprocultura, também é indicado para a detenção da salmonela. Então, dizer que o exame solicitado, nesse caso, né, para detenção, é a cultura a cultura da hemocultura, a coprocultura, a urocultura e medulocultura. Já naqueles pacientes que nós desconfiamos que sejam portadores assintomáticos da patologia, geralmente solicita-se a bilicultura. Os portadores assintomáticos geralmente vão vir. Então, são bilicultura dos pacientes. Está bem, doutor? E de referido que um dos nós usamos muito, mas muito mesmo no nosso meio, é a reação de Vidal. Só te ouvir baixo, continua a ouvir-te muito baixo mesmo. Vamos ouvir agora? Continua a ouvir baixo. Continua a ouvir baixo. Tá bom, doutora, pode continuar. Acho que a conexão não está... Tirar os auriculares, não? Sim, já tirei os auriculares. Não. Mas pode continuar. Eu tinha uma pergunta... Mas estava a me ouvir bem? Sim, eu estou a ouvir perfeitamente. Sim. Então, o digestivo de tifoide é feito por uma boa anamnese. Nesses pacientes, o médico deve ter pulei a reação de Vidal.
Um dos exames que nós usamos muito nos nossos centros médicos e nos centros médicos e hospitais é a reação de Vidal, Sim. para a detenção então dos antígenos, rotina lá para a detenção dos antígenos, o antígeno flagelar e o antígeno somático, ou seja, o U e o H. Então, Ok. justamente na constituição da própria salmonela. Então, já muitos estudos vêm, né? Muitos estudos, muitas guidelines. E a real, ela não serve praticamente para fazer o diagnóstico. Uhum. Para o diagnóstico da febre tifoide nós fazemos com a cultura. Ok. A reação de Vidal é justamente, né? Nós usamos muito para a reação de Vidal e é bom para usar para o controle do tratamento daquele doente, né? Por que ele não se usa mais para o diagnóstico? Justamente por causa de muitos resultados falsos negativos que dá a reação de Vidal. Então, a reação de Vidal nós já não usamos como diagnóstico certeiro da febre tifoide usa-se a cultura. A reação de Vidal, então, usamos controlo, né, seguimento de um paciente e geralmente referir que se o paciente tiver sintomatologia específica para tal, né? Dor abdominal, febre, calafrio, obstipação, ou diarreia e tudo mais. Se for um paciente crítico e nós fazemos uma reação de Vidal, aí tiver, por exemplo, acima de 1/80, acima de 1/160, geralmente, né? Aí nós podemos tratar esse paciente como uma febre tifoide. Essa é a ginástica que nós fazemos. Mas a reação de Vidal é um exame que nós usamos justamente para controle e ela não é usada taxativamente, não sei se o doutor me percebe, não é usada taxativamente para o diagnóstico de tal. Eu só não estou a te ouvir muito bem, mas pronto. Não, eu só ouvi perfeitamente. Agora, quantas complicações da febre tifoide, né, que é o que nos trouxe aqui e que é o que nós estávamos a receber muito nos bancos de urgência. A febre tifoide, maioritariamente, tem complicações do próprio tubo digestivo. Aí, na sua terceira, quarta semana, ele começa com algumas complicações próprias do tubo digestivo, como quais? As hemorragias gastrointestinais, que são as mais frequentes, a perfuração visceral, a perfuração intestinal, que também é a mais frequente, e que foram as que nós mais objetivamos nos bancos de urgência e que precisavam de intervenção cirúrgica. Essas duas foram as mais frequentes. Mas também existem outras complicações mais. E de realçar que esses pacientes, por exemplo, né, o paciente que tem uma perfuração visceral, ele vai te relatar que realmente teve quadro febril, já que remonta a 2, 3 semanas, tinha dor abdominal, teve calafrios, vômitos, dejeções diarreicas, foi fazendo, muitos deles já foram tratados, por exemplo, com Clavamox, ou outros fármacos, né? O Clavamox que eu mais uso, e que então não resolveu, e o paciente foi permanecendo assim até complicar o seu quadro, né? Ele vem com aquele abdômen muito doloroso, muitos deles vêm com o abdômen já em tábua, com reação peritoneal, caquéticos, com desidratação. Então, esses pacientes necessitam mesmo urgentemente ser avaliados por um médico cirurgião e necessitam de uma intervenção cirúrgica. E de realçar também que nos exames complementares mais lá em cima, nesses casos de pacientes que chegam com essa sintomatologia referida, vai ser necessário o aporte de quê? Ou vai ser necessário solicitarmos um raio-x do abdômen. Okay. Nesse raio-x, então, vamos ver lá o sinal de foice, né? Vamos ver um sinal próprio que os médicos objetivam para dizer que esse paciente tem uma perfuração intestinal e que precisa de intervenção cirúrgica. Essas duas são as complicações que nós notamos graves e mais frequentes e que foram, então, foi o mais frequente lá nos bancos de urgência. Mas também a febre tifoide tem outras complicações, né?
Tem complicações neurológicas, como o Guillain-Barré, as neurites, tem o delírio murmurante, que é uma psicose que o paciente tem, que ele começa a pegar o lençol da cama em que está internado, alguns objetos e tudo mais. Ou seja, o paciente cursa com um quadro psicótico. E nós muitas das vezes pensamos que esse doente precisa de um psiquiatra. Mas, na verdade, esse paciente não precisa de um psiquiatra. Precisa é que alguém sente, um médico senta lá, faça uma boa anamnese, faça um bom interrogatório e vai ver que esse paciente já remonta de 2, 3 semanas com um quadro febril, com um quadro diarreico e só está na fase de complicação, que é a chamada psicose nós chamamos, a literatura chama até delírio murmurante. Tem também outras complicações, como as pneumonias, as pericardites, as miocardites, complicações digestivas, como o abscesso hepático, o abscesso esplênico, a colecistite litiásica, e outras mais. Mas as mais frequentes, e as que nós nos debatemos sempre no banco de urgência, foram estas duas, que é a hemorragia digestiva e a perfuração intestinal, que necessitavam mesmo urgentemente de intervenção cirúrgica. Okay. Quanto ao tratamento da febre tifoide, temos as medidas gerais, né? E esse paciente tiver já conosco, temos as medidas gerais, principalmente a educação desse paciente, quanto a dos alimentos, a higienização das mãos, a conservação do próprio alimento em si, a conservação ou a melhoria do esgoto da própria casa, a drenagem do esgoto da casa, de locais próximos da casa e tudo mais. E a medicação farmacológica, né? Que não, creio que não vamos estar a falar muito de fármaco, mas pronto. Muitos desses pacientes, principalmente aqueles que vêm complicados, chegam desidratados e aqueles que cursam com uma gastroenterite. Devemos prestar atenção porque muitos desses pacientes já chegam com um quadro de desidratação moderada a grave mesmo. Então, é necessário que se faça o plano de hidratação, reposição líquida, né? Porque esse paciente vai perder líquido pela diarreia. Então, é necessário que se faça um plano de reposição d'água para esse paciente. Aqueles que tiverem desidratação leve a moderada, geralmente podem ir para casa com antibiótico-terapia, hidratação por via oral. Mas já aqueles que vão necessitar mesmo do internamento, aí esses vamos ter que fazer um bom plano de hidratação, soro fisiológico com lactato de Ringer. Se necessitar de sangue, porque muitos deles vêm com complicações, se necessitar de sangue, então vai ter que se fazer a reposição da volêmia com ácia e o tratamento farmacológico. O de primeira linha, que são as fluoroquinolonas. Posteriormente, se for um caso grave, que nós colocamos, então, as cefalosporinas, a azitromicina, deixa eu ver aqui, João. Eu ia dizendo, sim, as fluoroquinolonas, que são os fármacos de primeira linha, né? E outros fármacos, como a ceftriaxona, que nós usamos naquele paciente grave. Mas atenção, eu digo os fármacos, mas não é para as pessoas se automedicarem. Por quê? Porque um dos fatores também que faz com que a pessoa tenha resistência, porque o doutor está bem patente disso, né? Alguns doentes vêm com complicações, por quê? Porque estão a desenvolver também uma certa resistência a fármacos. O Clavamox ou a amoxicilina, que é muito recomendado, há muitos pacientes ou há muita pessoa que ela sozinha já se automedica. Pode se automedicar com amoxicilina, pode se automedicar com ciprofloxacina. A maior parte das pessoas agora vão na internet, veem os sintomas da infecção urinária e veem que não tem que tomar ciprofloxacina, assim ela vai se automedicar. A maior parte das pessoas vão para a internet e veem, tem um sintoma, não, tem uma dorzinha na barriga. Ele próprio pensa que é uma febre tifoide, vai para a internet e vai se automedicar com a ciprofloxacina ou com a amoxicilina.
Mas isso está a fazer com que a própria salmonela se torne resistente ao fármaco. Isso é um dos fatores que está a fazer com que haja também muita complicação. Então, a pessoa só pode tomar antibiótico, um apelo aqui aos nossos televidentes, aqueles que nos estão a ouvir, antibiótico só com a orientação médica, porque ele diminui a flora normal do próprio organismo. O nosso organismo também tem certos micro-organismos, certas bactérias, né, que defendem-nos de certas doenças também. Então, se eu for tomando vários fármacos de forma automedicada, eu vou fazer com que esses micro-organismos, né, sejam resistentes aos fármacos. E isso é um fator que leva à resistência, é um fator que leva ao aparecimento de complicações. Muitos dos pacientes, quando desenvolvem um quadro febril, lá na primeira semana ou na segunda semana, podem até ser medicados com a ciprofloxacina, que, atenção, é um dos fármacos de primeira linha. Mas esse paciente não vai responder bem ao tratamento, porque ele já fez vários tratamentos de forma empírica com tal, e desenvolveu uma resistência. Então, esse paciente aparece numa forma grave, numa forma complicada, e que vai ser necessário de drogas mais potentes, que nós usamos naqueles pacientes graves como a ceftriaxona. Tá bem. E pronto, é isso. E agora, a prevenção, como já referi anteriormente, a prevenção é justamente higienização. Higienização, higienizarmos bem os alimentos, higienizarmos bem as nossas mãos. Até agora nós vivemos já com sabão e o álcool gel, já temos o álcool gel no bolso, já temos o sabão próximo. Acho que isso está se tornando já um vício. Exatamente. Então também está seja bom para a febre tifoide. Acho que vai diminuir muito. Até já diminuiu bastante o número de casos de febre tifoide. Então, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que serão ingeridos crus, como as frutas e os alimentos. De realçar também que aquelas pessoas que viajam para países endêmicos devem fazer a vacinação, né? Existem no mercado 2 tipos de vacina para febre tifoide. Tem uma vacinação que faz-se por via oral, que é 3 doses, no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia e no sétimo dia, que dá aí uma imunidade de uns 5 anos. E tem uma outra vacinação que é que faz-se mesmo parenteral, né? Que faz-se uma única dose e tem um tempo aí de imunização de 2 anos, para manter a pessoa aí imunizada uns 2 anitos, né? E fazer também um apelo e uma chamada de atenção. A maior parte dos pacientes que vêm, principalmente do sexo feminino, que vão às urgências já numa fase muito complicada da febre tifoide, nesses pacientes, quando nós estamos a fazer a anamnese, quando estamos a abordar esse doente, quando estamos a fazer a história desse doente, quando estamos a fazer o exame físico para encontrar alguns sinais que, juntando, vai nos fazer pensar na febre tifoide, muitas das vezes nesses pacientes nós fazemos também um toque vaginal. Por quê? Porque a nossa população ainda usa muito do tratamento tradicional. Não sei se o doutor também ali se depara muito com essa situação. Sim, muito. Ainda fazem muito tratamento tradicional. E o que acontece? Nós, nos órgãos genitais da mulher, encontramos coisas que não são mesmo boas. Eles fazem ali junções de quisaca com barro, chamam folha de tumbate ou uma série de coisas, e que colocam no introito vaginal. Percebe? E aquilo agrava mais aquilo que é já a infecção que o doente tem. Então, isso é uma chamada de atenção à população. A população não pode. Tratamento, o paciente começou com febre,
calafrio, procurem um hospital, procurem um centro médico mais próximo, procurem um hospital mais próximo, uma clínica mais próxima, a fim de receber orientações. Só que muitos pacientes, eles permanecem em casa, são banhados com folha de tumbate, dão-lhe folhas de raízes de coqueiro, Santa Maria, uma série de junções, tomam para dizer que isso também causa uma toxicidade hepática, que ele intoxica mesmo o fígado. Isso agrava mais a própria doença do paciente que já tem de base. Coloca um rolhão de que, olha, doutor, é que aquilo é um tempero que tu não imagina. Eu costumo dizer assim, ai meu Deus, pronto, isso é brincadeira. Nós estamos aqui a conversar, né? Mas é uma coisa séria. Sim, eu tenho visto, doutor. Eu já vi. É uma coisa que eu fico, tem que chamar a atenção aos familiares e por que que eles fazem aquilo. E uns dizem, não, a mãe é que meteu, porque quem disse foi a avó. E eu às vezes digo, eu não sei, os nossos antepassados usavam isso. Eu sou mais da medicina convencional, eu trato com fármaco. Eu sou mais da medicina convencional. Eu não julgo quem faz a medicina tradicional, não julgo, né? E eu costumo dizer assim, vocês têm que saber dosear as coisas. Tem que saber dosear, porque eu acho que vocês não estão a dosear, estão a meter muito. E aquilo complica o quadro que é do paciente, aquilo complica já a infecção que o doente tem. Vocês complicam mais com os fármacos, ou com as folhas que vocês dão para beber, causa uma doença hepática, ele causa uma intoxicação hepática. Aquilo vai causar uma infecção ginecológica, o paciente vai entrar mais complicado. Em relação se não tivesse feito o tratamento tradicional. Então, isso é uma coisa que nós da classe médica devemos estar a falar e a falar sempre. E não se cansar de falar. Por quê? Porque os nossos irmãos ainda usam muito tratamento tradicional. E é uma coisa de loucos. E acredita, doutor, que mesmo no internamento, mesmo lá o doente internado, há casos que você já fez a inspeção toda do ginecológico. O paciente está internado. Eles virão com uma bacia, escondidos, num paninho, vão fazer o tratamento e vão colocar de novo. Doutor, eu acho que era uma boa oportunidade de também nós... Meu Deus, isso é uma coisa que nós vimos, mas é triste. É triste. Exato. Se os nossos familiares nos pudessem entender, se os familiares dos doentes pudessem entender que isso não é correto, já nos ajudaria bastante. Então, isso é uma chamada de atenção mesmo aos nossos familiares, aos nossos aos familiares dos pais, dos doentes e tudo mais. Não. Doutora, sem que ouvir, doutor. Agora está a ouvir? Bem baixinho. Então, eu tinha algumas perguntas, mas continua. Se não está a me ouvir, acho que é o problema da conexão. Continua, doutora. Tenta fazer uma. Exato. Eu queria, como a doutora está falando muito do tratamento tradicional, se não seria o momento de nós, como nós que defendemos a medicina convencional, sentarmos com esses chamados de médicos naturopata e entre os dois ramos encontrar uma solução para isso, porque sempre que eles fazem esse tratamento, os pacientes chegam complicados ao hospital. Não seria o momento de sentarmos os dois ramos à mesma mesa? Eu acho que não seria uma má ideia, né? Se isso acontecesse, acho que não seria uma má ideia. Seria até de bom tom, mas só que o que acontece? Muitas das vezes não são os naturopatas que fazem. Também devemos prestar bem atenção a isso. Exato. São os próprios familiares que, de forma isolada, neles mesmos, é que praticam aquele ato. Muitos deles nem procuram a ajuda dos naturopatas, porque eu creio que se até procurassem, se calhar a dose seria menor, né? Mas eu acho que os familiares, eles fazem por si só.
Até porque eu já recebi alguns doentes que quando é indicação de algum naturopata, eles vêm com a receita. Ok. Porque há sítios que dão as receitas. Eles vêm já com a receita. Mas maior parte deles vem mesmo de casa. A mãe é que fez, a irmã da mãe, a tia é que colocou, vem com argilas na cabeça. Quer dizer, eles vêm uma pessoa já transformada, uma matrix, você vê aquilo ali. E depois os nossos familiares, ou os familiares dos doentes, eles não percebem, eles querem julgar o médico, eles querem que você tire o doente daquela situação, que você salve aquele paciente. Exatamente, Mas já exatamente. naquela fase é um pouquinho complicada. Exato, Já exato. naquela fase é muito complicada. Porque o paciente já está num quadro cético e você vai ter que precisar até o apoio dos cuidados intensivos para ver se vocês conseguem lutar pela vida daquele doente. Então, se o nosso paciente já tem um quadro febril, por exemplo, aqui está Olha, a doutora, qual é a relação entre o olho de palma e a febre tifoide? Eu realmente não desconheço alguma relação entre as duas, né? Desconheço, não sei se o doutor conhece alguma relação não, entre o olho de palma. por acaso é a primeira vez que eu ouço falar disso. Não conheço também nenhuma relação. Yeah. Mas o que acontece? Os nossos doentes, como eu referi anteriormente, eles vêm temperados, eu até digo assim no hospital, eles vêm já temperados, pronto Pronto, assim, não sei. Eles vêm já muito trabalhados, com óleo de palma misturado, eles fazem um rolhão. Mas, doutor, aquilo é incrível. Você, eu já quando tive vai fazer a uma inscrição vez. daquilo, diga. Eu já tive a oportunidade de ver uma vez, doutora. Isso mesmo que a doutora está aí a Yeah. explicar muito bem. Já tive a oportunidade de ver. Então, aquilo é óleo de palma com. É uma coisa doida. Então, se pudermos não fazer isso, e se essa ideia vigorar, né? E. Doutor, Porque costuma pergunta. recomendar que se respira de palma durante o tratamento. Olha, restrição do óleo de palma durante o tratamento. Olha, por acaso não Doutora, conheço essa restrição. Diga? há uma internauta que pergunta qual é a relação da febre tifoide e o feijão. Sim, sim. A Sim, relação, foi isso mal. relação entre a febre Se ele só tifoide perguntar e o aqui, feijão. já estão a nos abusar. Esse aqui é o Edson Teixeira. Os técnicos de saúde fazem muito. Não é bem assim. Não é que nós fazemos. Na gíria, cu doce significa o quê? Mania de atender. Não é que nós fazemos mania. Atenção. Não é isso. Os hospitais são extremamente cheios, muito cheios. E não O alcançam próprio para todos. paciente não tem paciência de esperar, não tem paciência mesmo de esperar. Então, ali, às vezes, há muito conflito. E nós fazemos triagem, por exemplo, nós triamos, nós atendemos por ordem de gravidade dos doentes, não atendemos por ordem de chegada. Só que há muitos doentes que pensam que nós atendemos por ordem de chegada. Não é bem assim. Nenhum técnico de saúde faz cu doce lá para atender. Então, aqui há muitas perguntas da relação dos alimentos com a febre tifoide. O feijão até, feijão couve, né? Molho de palma, desconheço muito a relação destes aqui. Desconheço. Não. Talvez poderá exacerbar mais a gastroenterite, por isso é que no princípio nós limitamos tanto o óleo de palma e o feijão, mas posteriormente poderá fazer o uso desses alimentos normalmente. Não. Mas o que aqui? Doutor, tem mais alguma pergunta aí para fazer? Sim, tem uma pergunta aqui de uma internauta, Luciana Albano. Pergunta: uma pessoa com 320 de febre tifoide em tratamento com ceftriaxone pode comer de tudo? Tratamento com quem? Cefim e metro, se pode comer de tudo. Na verdade, a pergunta é
Se alguém que está a receber tratamento para a febre tifoide tem algum alimento que não pode comer. Olha, doutor, é aquilo que eu disse. Na alimentação, e já falamos no princípio, né? Aquilo que são as causas da febre tifoide, né? Um dos fatores de risco, um dos fatores de risco, né? Para a febre tifoide, para adquirir a febre tifoide, é justamente os alimentos crus, os alimentos maltratados, a pobre higienização. Eu, particularmente, não faço restrição de alimentos, mas sim a educação quanto à higienização das mãos, quanto à higienização dos alimentos e quanto ao saneamento básico e a proteção daquilo que é o seu alimento. Né? Ok. Agora, é isso que eu tive a dizer. Provavelmente, se o paciente tiver uma gastroenterite, aí vamos limitar o feijão, e lá o óleo de palma. Mas o paciente com 320, é isso, o Vidal positivo, porque esse 320 é o Vidal que ele escolhe. Sim. Poderiam ficar alguns. Yeah. O Vidal, né? Que está 320. Aí, se ele tiver a sintomatologia que nós referimos, eu posso dizer que esse paciente tem febre tifoide, porque é o Vidal, mas a sintomatologia 320. E eu vou tratar, mas o metronidazol também não está aí indicado para o tratamento da febre tifoide. O metronidazol não é um fármaco para isso. Não sei qual foi a sintomatologia que o paciente teve inicialmente, que foi dado metro. O que acontece? Muitos dos pacientes que vêm com dor abdominal, têm diarreia, e muitas das vezes com sangue, não tem febre, atenção, não tem febre. Muitos nos postos médicos poderão medicar com Rocefin, amoxicilina e dar também o metronidazol. Se calhar eles pensam na probabilidade de ser uma amebíase, qualquer coisa parecida e fazem essa associação. Creio que é mais por isso. Né? Mas nós orientamos a alimentação do doente, até porque no período ali, nas primeiras semanas, né, nos 3 primeiros dias, esse paciente tem anorexia. Ok. Esse paciente tem a astenia, tem a fraqueza marcada. Febre tifoide transmissível, doutora, febre tifoide transmissível. Não, deixa eu ver aqui. Então, nós orientamos que coma, por causa da medicação que o doente vai fazer. É necessário que ele coma mesmo. Tem que lavar o... Diga. Há uma pergunta. Vidal positivo mais diarreia é suficiente para diagnóstico de febre tifoide? É a pergunta Mas o Vidal enquanto? Atenção! Nós já referimos aqui inicialmente que o Vidal não faz o diagnóstico da febre tifoide. O Vidal pode dar um falso positivo naquelas, porque existem vários tipos de salmonela, aquilo que nós referimos. Ok. Né? O Vidal pode dar falsos positivos também. Então é necessário ver que tipo de sintomatologia, porque o primeiro nome que vem é febre, então é necessário que o doente tenha febre tifoide, é necessário que o doente tenha febre, tenha diarreia, tenha outras sintomatologias, mas não sei se esse Vidal que referiu estava positivo em 160, 180, ou não sei se estava positivo em quanto. Por acaso não, e é necessário também caracterizar o tipo. Diga? Não, por acaso não referiu o valor. Sim, por acaso ele não referiu o valor. E há várias causas de diarreia, né? Então, Vidal só positivo, sem nos referir o valor, mais dejeções diarreicas, eu ficaria pelo tratamento da própria diarreia, né? Ok. Uhum. Doutora, a febre tifoide é transmissível? Olha, ela não é transmissível assim como o coronavírus, que nós estamos a dizer agora, de espirrar, transmissões assim fáceis, né? A febre tifoide, como é que ela transmite-se? A febre tifoide. Existem pessoas que são portadoras assintomáticas. Existem pessoas que não desenvolvem sintomas, mas elas têm a salmonela. Elas excretam a salmonela, né? Pelas fezes e pela urina.
E essas pessoas, se não tiverem boa higienização, tal como aquela história da Mary Mallon que contamos inicialmente, se não higienizam bem as suas mãos e vão ter contato com os alimentos, ou se os seus excretos têm contato também com os alimentos, né? Principalmente como água e tudo mais, poderá passar, sim, ou poderá transmitir a outra pessoa. Ok, ok. Não? Poderá transmitir a uma outra pessoa. Então, é necessário que nós tenhamos esse cuidado de higienizar bem as mãos, higienizar bem os alimentos, as excretas ser feitas nos lugares corretos, uma boa drenagem lá dos escrotos e tudo. Meu Deus, já estou a confundir o assunto. Das Doutora, excretas e tudo mais. Doutor não percebeu, né? Alô? exato. Eu queria que a doutora referisse sobre quando a doutora esteve a falar sobre as culturas, se é acessível no nosso meio para realizar uma cultura, né, que é o diagnóstico de certeza para a febre tifoide, se esse exame é acessível no nosso meio, em todos os centros, todos os hospitais, como é que é a relação? Não, ela não é facilmente acessível. Ela não é facilmente acessível. Também não tem em muitos hospitais, né? Como é que nós fazemos? Geralmente, esses são os exames orientados ou os exames, né, definitivos para o diagnóstico da febre tifoide. Exato. As culturas. Na primeira semana, a hemocultura, na segunda, a hemocultura, orocultura, na segunda, coprocultura, na terceira e tudo mais, né? Mas ela esse não é um exame acessível. Ok, ok. Daí que o diagnóstico é feito de forma clínica, o médico tem que ter um bom senso, né, raciocínio clínico, para então pensar na probabilidade de se tratar de uma febre tifoide. Se tiver a reação de Vidal para associar a essa, né? Porque o Vidal não faz o diagnóstico da febre tifoide, mas é aquilo que estamos a falar transportando na nossa realidade. Exatamente. É mesmo a suspeita. Na nossa realidade tem que ter uma grande suspeita, principalmente naqueles pacientes que vêm com complicações. Né? Na nossa realidade é assim que nós fazemos. Suspeita clínica. Se tiveres o acesso à reação de Vidal para ser uma ferramenta que tu podes aí, associado à clínica, pensar na probabilidade de tratar-se mesmo de uma febre tifoide, até porque quando você se pedir a cultura, coisa que no meio é um pouquinho difícil, né? Exato. Nós podemos até tirar a cultura, mas vamos ter que começar o tratamento. E muitas das vezes, quando o resultado da cultura tem, já o tratamento empírico foi colocado, por causa da suspeita clínica. Então, dizer que é um pouquinho, é meio que complicado, né? É meio que difícil termos o acesso assim a um exame de cultura. Mas estamos a caminhar para isso. Seria bom, porque, doutora, E seria agora bom também porque nós temos problemas em Angola de defecação ao ar livre. E acredito eu que essa defecação ao ar livre também favorece o aparecimento da infecção por febre tifoide. sim, favorece muito. Por quê? Porque é aquilo, a péssima drenagem dessas excreções das pessoas. E vou lhe dizer, há muitas das pessoas, há muitos dos sítios que o tanque de água às vezes está ali próximo. Estás a perceber? Tem um tanque Exato. de água ali próximo, o tanque de água tem algumas rachaduras, há pessoas que defecam num outro sítio. Imagina quando chove. Quando chove é uma coisa terrível. Aquilo Exato. vai transportando tudo, passa pelos tanques de águas que já tem aquela e vai contaminando aquela água. Exatamente. Esses sítios péssimos em saneamento básico tem muita mosca. Por isso é que As temos que moscas são trabalhar. um grande vetor de transmissão da doença. Elas carregam a salmonela
tiram de um sítio, levam para os alimentos, ela pousa no teu prato de comida, pousa na maçã, pousa na salada, e a pessoa nem percebe por quê, porque não deixou aquilo bem forradinho, bem tapadinho. Exato. Então, Temos esses são os temos um fatores grande que trabalho para fazem fazer. com que nós ainda tenhamos no nosso meio, né, pacientes ou surtos de febre tifoide. É meio complicado. É sinal de que ainda temos muito trabalho na prevenção para fazer. Bastante, bastante, doutor. Yeah. Muito mesmo, que facilita um processo. Ainda temos muito aí. Exato. Vamos caminhar para isso. Não, mas é. Uhum. Porque também o E outro dizer problema, também algo doutora, que eu acabei. o outro Diga. problema, doutora, é a agricultura familiar, que muita gente nos campos em que produzem agricultura familiar, as suas culturas utilizam como insumo agrícola excreções, às vezes, de humanos, e muitas das vezes já infectadas Uhum. com ela. Já para cultivo do tomate, Exato, principalmente. exato. Já usam isso. Ainda tem, doutora, ainda os problemas ainda são muitos. Vamos receber ainda alguns casos mais nos hospitais. Mas creio que mais bem lá para frente nós vamos conseguir. Somos jovens que temos muita vontade de trabalhar, temos muita vontade de lutar por aquilo que é a medicina, para aquilo que é a medicina do nosso país. E até vi muitos jovens aí com garra, com força, com vontade de aprender, com muito conhecimento. Por exemplo, o doutor Elvis, né, que criou o Médicos. grupo lá, o clube dos médicos, ele faz um trabalho que é excelente. Então, são jovens assim que vão aparecendo. Tem muitas organizações, muitos clubes. Então, são jovens que vão se unindo para melhorar, então, aquilo que é o contexto de certas patologias. E pouco a pouco nós vamos conseguindo. Claro, Pouco a pouco vamos torcer ali o pepino. E também existe o tratamento daqueles portadores assintomáticos, né? Geralmente, os pacientes com febre tifoide podem ser portadores da doença após desenvolverem a sintomatologia. Podem ser portadores por aí uns 12 meses. Mas há aqueles que são portadores crônicos da salmonela, por exemplo, como a Mary Marlon, que nós explicamos. Ela exato. era portadora crônica. Se naquela altura já existisse o Clavamox, que usa-se para os portadores crônicos, se já existisse a própria ciprofloxacina, o Bactrim, né? Se já existissem esses fármacos, provavelmente ela não morreria na quarentena, Ok. seria tratada já com esses fármacos, que são fármacos usados para portadores crônicos. O tratamento pode chegar aí a 3 de 3 a 6 meses, é isso. Se não tem 6 meses ou semanas, o tratamento pode ir até esse tempo todo. E se não melhorar, então, fazem a colecistectomia nesses doentes. Pode-se retirar a vesícula. É incrível, né? A medicina. Exatamente, exatamente. E eu não sei, Mas não doutores, é vocês necessário aí chegar. ainda usam o clorafenicol para tratar a febre tifoide? Não, não, doutor, eu estou em Angola. Eu estou em Ah, Angola. Eu estou em Angola. mas está em Angola. Eu sei que está em Angola, doutor. Mas está em Angola aí que para não está em Luanda. Estou em Luanda, doutor. Ah, não, porque eu estava a pensar que o médico que fosse entrar tivesse no WIS. Ah, não, 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 não. Estou em Luanda, estou em Luanda. Eu entendi que o médico tivesse no WIS. Era só numa forma de obter experiência Ok. de colegas que estão a trabalhar nas províncias, porque Ah, anteriormente a febre tifoide, certo. anteriormente tratava-se com clorafenicol, Ok, só que ok. ele é tóxico para a medula óssea, por isso é que se retirou o clorafenicol. Mas em alguns países da África, por exemplo, ainda fazem uso do clorafenicol. Ok, ok. Estás a ver? Então, eu gostaria de ter esse feedback com Exato. um colega, né, de uma província. Desculpa lá, o doutor está em Angola. Não, não. Queria ter esse.
Queria ter esse feedback para saber como é que os colegas lidam com esses Com a casos de febre. febre tifoide lá nas suas províncias, nos seus municípios e tudo mais. Não, Exato. Pode-se criar um é bom. mecanismo. Depois poderá-se criar Diga. um mecanismo para aferirmos essa informação. Como é que eles lidam com a febre tifoide. Vamos falar com o Dr. Elvio, para ver se faz aí uma ponte com um colega. Ou vamos conversar no Zoom, um grupo de médicos, justamente para termos aí esse feedback. É sempre bom, né? É sempre bom conversarmos. Nha. Exato. Tá bom, o doutor está de banco? Não, não, Está de não, 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 não. serviço? Não, não, não. Estou em casa, estou em casa. Ah, impressiona na tarde de uma bata. Não, Pensei que não, tivesse não. uma bata. A missa mesmo normal, estou em casa. Tá bom, doutor. Não sei se tem mais alguma questão, Sim, uma sim, doutor. indicação. Eu queria saber, na altura em que a doutora esteve a abordar o exame físico do paciente, se há alguma manifestação na pele relacionada com a febre tifoide. Porque fala-se muito em rasgo Ah, cutâneo, a doutora tem. Poderia eu abordar um acabei pouco. esquecendo, né? Acabei esquecendo da roseola tífica. Exatamente, Nha. exatamente. Acabei esquecendo disso. E também aparece a roseola tífica aí na primeira semana, no terceiro, quinto dia. Ok, Geralmente o paciente desenvolve. Nota-se mais em pacientes de pele clara, os ok, pacientes de pele assim com muita melanina, né? É difícil ok, de ok, vermos esse pigmento, até porque ele não faz muito tempo, ele dura por aí, vem, aparece no terceiro, quarto, fica até aí no sétimo dia, depois a roseola típica desaparece. ok, Então é muito frequente vermos a roseola em pacientes de tom de pele mais claro. E dizer ok, também lá nos exames complementares, ainda bem que o doutor frisou isso, também faz-se a cultura da própria roseola, ok, também um dos métodos de diagnóstico. Faz-se lá aquele raspado da roseola e faz-se o estudo da roseola tífica. E de realçar que o nome tifo, inicialmente lá na Idade Média, veio justamente pelo exantema que o paciente ok, apresenta, ou ok. seja, pelas manchas rosadas, né? Que o paciente Exato, apresenta no tronco e aqui na parte superior do abdômen. No período do terceiro ao quinto dia, o paciente vai notando que tem várias pintinhas rosadas no corpo e no ok, peito, na barriga. Quando ele pressiona assim, ela pode desaparecer, está associada à febre. Então, isso lá na Idade Antiga é o que fez pensar que provavelmente tratava-se de um tifo, tipo, né? De exato, um tifo epidêmico, de um tifo, o sarubo e o outro mais. Aí o murino, tifo murino. ok, Né? Mas, posteriormente, descartou-se essa possibilidade. O tifo, que era causado então pelo piolho, e olha que nós ainda temos muita gente assim, com piolho. Já imagina, né, doutor, quantas exato. situações temos para tratar, né? Muito. São Que nós temos muitas. um livro de medicina para estudar. O quê? Temos um livro de medicina para estudar. Angola é um laboratório. Muita coisa para se estudar. É, podes crer, já? Imagina, ainda temos aí o tipo epidêmico, temos que ver a riqueza que existe, que o meio de transmissão é o piolho, temos o tifo sarube, que o meio de transmissão é o ácaro, temos o tifo Temos murino, tudo. que o meio de transmissão é a pulga, e todos esses três nós temos aqui, pulgas, ácaro e tudo. Por isso é que anteriormente faziam um diagnóstico diferencial. E nós também não podemos deixar de pensar nessa probabilidade, né? Exato, Porque ainda temos esses vetores todos no nosso meio. O que exato. diferencia são alguns achados ao exame físico. Por isso é que eu friso sempre que uma boa anamnese, um bom interrogatório médico, um bom exame físico vai nos levar aí a 85 a 90%
do Do diagnóstico. diagnóstico desse doente, ou do doente. Então, é sempre bom o médico sentar, interrogar e buscar. Ok, Como o ok. doutor frisou muito bem na pele, ver se consegue achar alguma macrocélula, fazer a palpação do abdômen para ver se o paciente tem uma hepatomegalia, ou seja, se tem o fígado grande, se tem o baço grande, ver como é que estão os olhos do doente e tudo mais. Então é bom, é mesmo importante fazer o exame físico do doente. Tá bem, doutor? Exato. Mais uma pergunta mais, doutora. Uhum. Então, pela experiência da doutora, em Angola, a febre tifoide é mais comum em pessoas adultas ou em crianças, jovens. Qual é a relação da febre tifoide com as idades? Olha, doutor, não fazer uma relação assim das idades, eu não consigo, por quê? Porque eu sempre lidei com adultos. Ok, ok. Sempre lidei, sempre. Nunca gostei muito de pediatria. O doutor é clínico geral, é isso, né? Sim, clínico geral. O doutor atende tanto crianças, atende adultos e tudo mais. Eu sou adulto. Né? Ok, Então, ok. responder com firmeza se é mais frequente em crianças ou adultos em relação à idade, eu não consigo. O que consigo sim me dizer é que é frequente a febre tifoide. É Exato, frequente e exato. mata mesmo. Ok. E mata, as E pessoas como é... morrem. As pessoas complicam mesmo com febre tifoide e morrem. Exato. Tá me E entendendo? doutora, Nha. E como é... creio que colegas que trabalham na pediatria, se calhar têm alguma informação sobre isso. Creio que também é frequente nas crianças, não afirmo, mas creio que também em crianças, né? Exato. Poderá ter aí a sua frequência elevada, mas e em adultos é frequente, é, e tem uma alta taxa de mortalidade, ainda tem. Então é mesmo preocupante, a febre tifoide é preocupante mesmo. E doutora, qual é a relação da febre tifoide com a malária? Quando se cruzam, se é possível ou não? Como Olha, agir? dizer taxativamente, assim, se elas estão cruzadas, é meio complicado. Seria bom se tivéssemos exames de laboratório, né, Exato, em mãos, para exato, fazermos exames assim, por exemplo, eu posso fazer uma gota espessa e estar positiva, mas o exato. meu paciente ter enterorragia, apresentar melena, Ok, ok. estás a perceber, doutor? Sim, doutora, sim. E eu vou pensar que provavelmente seja da trombose ou das plaquetas baixas, Exato. né? Porque a malária, uma das complicações é a diminuição do Das número de plaquetas. plaquetas. Plaquetas que são lá aquelas células que impedem que o paciente sangra muito. Exatamente. Então, há pacientes que vêm com malária grave, vêm com diminuição dessas células, e olha que a febre tifoide também cursa com plaquetas Vai. baixas. Sim, por isso a minha questão, doutor. E o paciente começa a dizer, o paciente veio nesse sentido, faz uma hemocultura, faz uma cuprocultura, vê se isola a salmonela para você dizer, não, então esse paciente é cruzado. Vamos tratar dessa forma. Exato. Mas não há Mas um pela problema, probabilidade, não. Diga. exato, não há um problema em tratar as duas infecções ao mesmo tempo, ou seja, tratar o paludismo versus a febre tifoide. Não há nenhum problema ou uma contraindicação para isso. Olha, doutor, aquilo que é a nossa prática, né? Porque isso já não estamos a sair um pouquinho daquilo que é a literatura. Exato, Atenção, né? exato. Estamos a sair daquilo que é a literatura. Estamos a falar daquilo que é um pouquinho aquilo que é a nossa prática diária, Exato. aquilo que é o contexto de uma pessoa que está lá com manifestações clínicas que são quase semelhantes. Sim, A manifestação clínica da malária é quase semelhante à da febre tifoide. O que vai nos ajudar a diferenciar uma da outra são justamente os complementares. ok.
Agora, imagina se tu não tiveres acesso nem a uma gota espessa. Eu costumo me perguntar assim, imagina se eu não tiver acesso nem a uma gota espessa. Que é o caso da Eu vou maioria. associar. Diga? Que é o caso da maioria dos profissionais em Angola. Não tem nem acesso a gota espessa. Então, o que é que vai se fazer? Vai ter que se associar os fármacos. Ok, O ok. bom é que muitos deles melhoram. Muitos melhoram, né? O Sim. bom é que muitos melhoram. E você aí fica na dúvida se tratou, se melhorou por causa do paludismo ou se era uma febre que foi. Mas pronto. Agora, naqueles casos em que geralmente vem com uma gota espessa positiva, né? Sim. Esse paciente que vem com uma gota espessa positiva, então nós protelamos o tratamento da febre tifoide, fazemos o tratamento da malária e vamos vigiando esse doente de forma rigorosa. Se o paciente tiver a responder bem à medicação, então nós vamos manter. Se notar que o paciente não tiver a responder bem à medicação, então poderás associar, né? Ok, doutor, ok. Uhum. Sim, 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 ok, ok. Era isso. Yeah. Então, doutor, Pá, já estamos mais aqui há alguma uma hora e questão? meia. Não É sei se a doutora tudo. tem mais algo para. Já estamos em direitos a uma hora e meia. Não sei se a doutora tem mais algo para acrescentar, em forma de resumo, para irmos terminando já. Olha, não sei, acho que abordamos um pouquinho daquilo, né? Dos aspectos mais Exato, importantes da febre tifoide. Eu estou preocupada assim com outro aspecto que eu queria aproveitar e falar aqui para algumas pessoas que nos estejam a ouvir. Estamos sim. numa situação de pandemia, né? Do coronavírus. Então, de, uma das medidas de prevenção é justamente o uso das máscaras. Mas está a se notar ali que o uso das máscaras está a ser feito de forma muito incorreta. As pessoas estão a usar a máscara tapando a boca apenas e não estão a tapar o nariz. Então, apelar aqui às pessoas que não estão a ouvir que a máscara é para cobrir o nariz e a boca. Não podemos tapar um e deixar o nariz de papo. Não estamos a fazer nada. Estamos a respirar o ar contaminado por outras pessoas infectadas. Né? Então, a máscara é para tapar o nariz e a boca. E Não quando para formos usar fazer o aqui. uso acessório da viseira, Uhum. há pessoas, por exemplo, entrei num supermercado há tempos que usam a viseira sem a máscara, alegando que a viseira já dá proteção à pessoa, o que também está errado. A viseira deve ser acompanhada da máscara, porque a viseira é justamente para impedir que a pessoa, né, ou que a nossa face não tenha contato com algumas secreções, né, Exato, que lançadas vamos pela usando pessoa que por quem estiver fala. infectada. Diga? Não, é isso mesmo. Estava a falar da viseira, que é mesmo para proteger, né? Que as pessoas, quando estão a falar, estejam a tirar gotículas salivares, não nos toquem. Sim. Não. Então é para isso. Mas as pessoas estão a usar ela muito mal. Umas colocam viseira sem a máscara, outras colocam a máscara que tapa aqui, a boca só. Outros colocam a máscara Não. por baixo daqui, e outros colocam a máscara aqui debaixo do queixo. Não sei o que é que está. Assim mesmo, doutor. Vou lhe dizer, doutor, é trabalho grande. Nós não somos um povo fácil. Não somos, Não somos. doutora. É complicado. Nós não ajudamos, olha. Não Nós não dá. facilitamos mesmo. Nós não queremos facilitar também. Queremos tudo isso. Exatamente, Cada exatamente. paciente que entra no consultório, tu grita, põe a máscara assim, tapa o nariz, coloca bem. É impressionante. Mas pronto, pouco a pouco, doutor, vamos Sim, chegar pouco a lá. pouco. Pouco a pouco, temos que passar informação, vamos chegar lá. Não? Exatamente.
Exatamente, doutora. Olha, aqui diz, nós somos especiais. Não, nós somos mesmo especiais. Não, Nós somos especiais. somos um povo, para além de sermos abençoados, somos especiais. Não, e muito indisciplinados. Os nossos pacientes, doutora, os nossos pacientes são muito indisciplinados. Doutor, deixa nossos pacientes, eles chegam mal, quando já está bom, ele desarranca tudo e vai embora. Exatamente, é muito frequente isso, doutora. Epa, doutor, nota especial, doutor, nossa doutora. Yeah. Tá bom, doutor. Eu acho que já não tenho mais muito a informar. Gostei muito de estar no Igualmente, live, né? doutora, foi muito Temos que esclarecedor. falar, temos que acertar ou terei que acertar um dia com o doutor Elvis para Exato. falar de algo que também me está a inquietar bastante, que é a Ok, hipertensão arterial. Há exato, muitos jovens com AVC. exato. Muitos mesmo. Hoje ainda estava preocupada lá com. Aqui até tem um interno lá do Hospital Leide. Ele está aqui a escrever, o meu interno, ele está aqui a escrever, chama-se Leide Lourão. Tivemos lá a ver uma doente de 30 anos com um AVC. É preocupante, é preocupante. Então, são assuntos que também temos que estar a abordar. Vou ver a lista, doutor. Não, a próxima vez não chegarei tarde, tá bem? Não Tá bom. chegarei, já sei usar. Assim, vamos tratar. Já sei usar. Eu não sei, acho que é o Osvaldo, né? Eu estava a falar conosco. Eu chama-se Osvaldo, não? Sim, é Osvaldo, Osvaldo. O Osvaldo, se pudesse sair do telefone, eu acho que ele ia ver assim o meu rosto e ia perguntar, mas quem é essa pessoa que não sabe usar isso? Tá perdoado. Ele dizia sempre assim, doutora, vai para aquele canto ali, por favor, liga. Meu Deus. E eu dizia, eu não estou a encontrar aquele canto. Não foi fácil, mas Eu prometo. enfim, conseguimos, doutora. Conseguimos e acredito que Depois de uma hora, eu comecei a suar, eu estava assustada. Barbosa, não faça. Barbosa é um técnico da informática. Ele quer fazer pergunta e vai perguntar o que é o Barbosa. Esteja quieto aí. vai lá, tem direito a uma última Então, doutor, pergunta. eu acho que já não Tem tenho muito direito para falar. a uma última pergunta. Deixemos que o Barbosa Diga. faça a sua pergunta e que seja a última para terminarmos já esta live. Barbosa, faça a pergunta, Barbosa, vai. Vamos à espera da tua pergunta. Então, doutor, como eu ia dizendo, uma das coisas preocupantes mesmo agora também é a hipertensão arterial. Muitos jovens estão a vir com AVC, muitos mesmo. A que nós temos lá agora no hospital tem 30 a 33, teve uma menina de 30, teve um rapaz de 27 anos com as cifras tensionais em 180, por aí 110 de diastólica, sobre o Instagram. Então é mesmo preocupante. Não sei se é o contexto atual que está a levar as cifras tensionais elevadas. Então é necessário também darmos uma chega aí sobre como fazer o controle e tudo mais das cifras tensionais. Né? Exato, Tá bom, doutor. doutor. O Barbosa não vai fazer nenhuma pergunta, doutor. Tá bom então. Então, muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Esteve bastante bem, muito segura no que dizia, está muito bem preparada, cidades, e que a próxima poderemos contar de novo com a doutora. Sempre, eu estarei aqui. Olha, o Barbosa Olha, o Barbosa perguntou mesmo. Ele diz aqui: eu não entendo muito bem sobre as doenças, ou seja, sobre a saúde. Então, como eu saberia que tem uma febre, uma febre que foi? Vai ao hospital. Hã? Que vai ao hospital, né, para ser consultado. Sim, tem que ir, Barbosa. Tu quando começar.
Tu, quando começares com um quadro de febre, um quadro de dor no corpo, calafrio, vômitos, diarreia, dor abdominal, pode ter diarreia, poderá ter obstipação, vai a um hospital ou vai a um centro médico mais próximo. Nós é que vamos diagnosticar a febre tifoide. Tá bem? Exatamente, exatamente. Yeah, faça o e-marketing. Ah, os meus colegas estão a pedir para fazer um marketing aqui. Não sei se é possível fazer marketing, acho que não. Yeah. Epá, eu não tenho autorização para isso, doutora. Eu não tenho autorização para isso. Sim, não, nem eu também. Não, 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 não tem como. Exato. Tá bom, doutora. Então, melhor encerramos, porque as pessoas vão pedir aqui para fazer marketing, para fazer. Exatamente, exatamente. Vamos terminar por aqui. Foi um prazer falar com Uhum. a doutora. Acredito eu que foi um Bem, prazer sucesso todo meu. e todos aprendemos muito. Yeah. Tá bom, doutor. Então, fica bem, né? Um dia vamos nos encontrar pessoalmente numa reunião, tudo mais. Tá bem, Ok, doutor. obrigado. Será um prazer, doutor. Obrigado. Tá bom. Até já. Tchau. Tchau, Yeah. tchau a todos os internados.